Pixel art é um estilo artístico atemporal e muito famoso atualmente, mesmo tendo se passado anos do seu surgimento. Isso se deve muito ao fato de ela ser extremamente utilizada em inúmeros jogos atualmente, especialmente em jogos indies. Porém, o que atrai o interesse de muitas pessoas para trabalhar com a pixel art é o fato de ela ser extremamente relaxante de se criar. Eu mesmo adoro colocar no meu fone de ouvido várias trilhas sonoras de jogos e eu vou escutando enquanto crio os meus personagens, cenários e dou vida ao mundo dos meus jogos feitos em pixel art. Mas tudo isso pode ser ainda mais perfeito se de fato você conseguir ganhar uma boa grana trabalhando o dia inteiro com pixel art, não é mesmo? Se você está procurando por isso, esse vídeo é perfeito para você, pois eu vou mostrar as melhores formas de você ganhar dinheiro trabalhando com pixel art. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e já pega o papel e a caneta aí para você anotar todas as formas de ganhar dinheiro com pixel art que serão mostradas nesse vídeo. Freelancers ou os famosos freelas. Talvez você não tenha escutado esse termo ainda, mas no ramo de desenvolvimento de jogos ele é muito comum e este sem dúvidas é o meio mais conhecido de se trabalhar com pixel art. Mas antes, caso você não tenha escutado esse termo, freelancer é um formato de trabalho rápido, ou seja, você fecha um trabalho e executa ele em dias, semanas ou meses, a depender aí do escopo do trabalho que você conseguir pegar. Mas o mais comum é mesmo ser um trabalho feito em poucos dias ou até semanas. E essa forma de se trabalhar é extremamente vantajosa por não te limitar a pegar apenas um trabalho, pois você consegue fechar outros freelas com diferentes estúdios e profissionais, desde que você tenha a habilidade necessária para conseguir dar conta de tudo que você vai se propor a fazer, é claro. E funciona basicamente assim: existem diversos desenvolvedores indies que começam a programar e querem criar os seus primeiros jogos. Até aí tudo bem, porém é muito trabalhoso o cara programar o jogo e ainda ter que criar as artes bonitas para o seu jogo, ou até aprender como criar uma arte do zero. Isso demanda muito mais tempo, e o tempo é o que temos de mais precioso. Nesses casos, ocorre que diversos profissionais anunciam os famosos freelas na internet, onde eles pagam para um pixel artista, você no caso, criar as artes necessárias para eles criarem os seus jogos. E aqui você entra em contato e negocia esse trabalho, onde você cobrará um preço que achar justo para criar as artes que eles necessitarem. E resumindo, você cria as artes negociadas e eles pagam o preço combinado. Ou seja, quanto mais habilidoso você for, mais rápido você poderá concluir esse trabalho e pegar um novo trabalho. Por isso que freelas acabam sendo trabalhos mais rápidos, pois os melhores pixel artistas conseguem finalizar suas demandas em espaços de tempo muito curto. Mas outra grande vantagem nesse formato é você poder negociar o valor do seu trabalho levando em conta caso a caso, pois para pixel arts mais simples e rápidas você pode cobrar um valor mais baixo, e em pixel arts mais complexas e demoradas você pode cobrar um valor consideravelmente maior. No fim, a soma de todos os seus trabalhos ao longo do mês podem te ajudar a fazer uma boa grana. E obviamente, quanto melhor for o seu trabalho, mais você se torna recomendado e reconhecido na comunidade, e consequentemente recebendo propostas cada vez melhores. Trabalhos fixos. Esse trabalho também é bastante comum, e aqui você seria contratado para trabalhar como pixel artista, ou seja, seria um trabalho comum como os outros, onde você cumpriria horas trabalhadas criando as demandas artísticas do estúdio ou do contratante. Mas trabalhar como pixel artista pode trazer vantagens incríveis, como o fato de poder trabalhar remotamente do conforto da sua casa. Isso por si só já é um grande diferencial, sem ter que acordar tão cedo para pegar um ônibus ou viajar quilômetros até o seu trabalho. E ao fim do mês, ou a cada 15 dias, você recebe a quantia combinada do seu pagamento. E a data que você recebe e o valor do seu salário pode variar a depender do estúdio ou da empresa que te contratou. E isso pode até ser uma desvantagem se comparado ao freela, pois quanto mais freelas, mais grana você recebe. Porém, por outro lado, trabalhar contratado te traz a segurança de ter a sua grana garantida ao fim do mês. Mas apesar dessa tranquilidade de ser um emprego mais seguro e estável, ele é menos comum de se encontrar do que os freelas.
Afinal, uma vez que um pixel artista é contratado em um estúdio, dificilmente ele sai do cargo durante anos. E isso faz com que a maioria dos estúdios nacionais tenham uma baixa rotatividade de profissionais. Mas aqui eu quero te dar uma dica muito bacana e vai ser uma baita sacada para você. E essa dica é que você, pixel artista, pode melhorar demais as suas chances aprendendo um segundo idioma. E em especial se esse idioma for inglês, pois os grandes estúdios de jogos do mundo em sua maioria falam inglês. E uma vez que você tenha o idioma fluente, você estará apto para as melhores vagas, pois é extremamente comum estúdios estrangeiros buscarem mão de obra em outros países, em especial aqui no Brasil, onde a nossa moeda acaba sendo um pouco mais barata. E é comum encontrar vagas onde os estúdios de fora pagam, por exemplo, $1000 para você fazer as suas pixel arts. E isso para nós pode passar de R$5.000 facilmente, a depender do valor do dólar no período. Então essa dica, galera, é muito bacana não só para você, pixel artista, mas para todos que querem trabalhar com desenvolvimento de jogos no geral. Aprendam um segundo idioma para conseguir se candidatar para as melhores vagas. Imagina só que bacana você morando e trabalhando remotamente do conforto da sua casa aqui no Brasil e receber, quem sabe, $1000 ou até €1000 caso trabalhe para estúdios europeus. Olha a grana bacana que isso poderia te gerar. Vender assets. Vender assets de pixel art na internet oferece várias vantagens significativas e pode ser outra boa opção, pois a internet permite que suas pixel arts alcancem um público gigantesco e praticamente global, e com um potencial para vender para muitas pessoas, aumentando assim o alcance e as oportunidades de venda. E existem diversos sites que te permitem vender suas artes, como por exemplo o itch.io, Unity Asset Store, o Caney, Pixel Joint, enfim, galera. Outra vantagem é que, uma vez criados, os assets podem gerar renda passiva ao longo dos anos, pois os seus pacotes de pixel art podem continuar sendo vendidos sem a necessidade de novos esforços na produção dele. E com esse auxílio das plataformas de venda e hospedagem de arquivos, os custos de distribuição são geralmente bem baixos. Na maioria das vezes, você paga apenas uma pequena porcentagem para o site de hospedagem. Isso significa que mais lucro pode ser retido por você, em comparação com outros métodos de distribuição. Lembrando que sempre olhe as diretrizes do site em que você escolher vender as suas pixel arts. Porém, outro ponto muito bacana é que vender assets pode aumentar a visibilidade do seu trabalho como pixel artista. Isso te dará mais autoridade, reconhecimento e pode te levar a oportunidades diversas, como por exemplo convites para participar de projetos maiores, muito mais exposição ou até mesmo receber prêmios por suas criações, hein? Parcerias estratégicas. Existe uma forma menos conhecida de se ganhar dinheiro com pixel art, mas que tem o potencial de dar muito certo, que é através de parcerias estratégicas. E a primeira opção nesse tópico é você encontrar um parceiro programador, por exemplo, para criar um jogo seu. E aqui é um processo semelhante à negociação dos freelas que eu mencionei anteriormente, vocês lembram? Porém, ao invés de você cobrar inicialmente pelo freela das artes feitas, você negociaria uma porcentagem dos lucros no lançamento do jogo. E apesar de você não receber imediatamente, você poderá ter grandes lucros no lançamento do jogo sendo um sócio desse jogo. Um exemplo aqui para deixar mais claro para você entender como funcionaria essa forma de se trabalhar. Digamos que você receba uma proposta de freela e nessa negociação você cobra R$5.000 para fazer as artes propostas. Aqui você criaria as artes durante um mês e receberia sua grana após finalizar o trabalho e tudo certo. Porém, digamos que você enxergou um potencial muito grande nesse jogo e então você propõe uma parceria, onde você receberia 20% dos lucros do jogo. E aqui, inicialmente, você não receberia nada para criar essas artes. Porém, quando lançar o jogo, digamos que ele faça um certo sucesso e lucre R$100.000 em um mês. Aí sim você receberia a sua porcentagem, que no caso seriam R$20.000. Porém, não para por aí, pois você continuará recebendo essa porcentagem de 20% desse jogo ao longo de toda a vida dele. Então você teria uma fonte de renda passiva mesmo depois de anos de ter feito aquele trabalho. E convenhamos, né, galera, que esse formato se tornou muito mais interessante do que receber apenas R$5.000 em um formato de freela. Mas obviamente essa opção pode se tornar mais arriscada, pois criar um jogo de sucesso é bem complexo. E esses valores que eu citei são apenas exemplo, não é todo jogo indie que lucra R$100.000. E você precisa analisar
analisar caso a caso e ver quando vale a pena para você fechar um freela ou propor uma parceria. Porém, eu quero dar uma outra sacada para vocês ainda nesse tópico de parcerias estratégicas. E esse segundo ponto seria fechar parcerias com publishers relevantes no mercado, onde ela passa para você as demandas de trabalho. Primeiramente, só para você entender o que é uma publisher. Uma publisher seria tipo uma publicadora, onde ela fecha parcerias com inúmeros desenvolvedores para ajudá-los a lançar os seus jogos, prestando suporte em diversos campos, seja fazendo marketing do jogo, fazendo a portabilidade do jogo para outros dispositivos como consoles ou portáteis, ou dando um aporte financeiro em alguns casos. E em contrapartida, eles recebem uma porcentagem dos lucros desse jogo também. Obviamente que isso pode variar de acordo para acordo, dependendo da publisher e dependendo do jogo em questão. O ponto aqui que eu quero ressaltar é que as publishers estão constantemente buscando por novos projetos, e por conta disso elas recebem muitas demandas, incluindo artísticas. Pois é, galera, é comum publishers fecharem parcerias com desenvolvedores indies que estão criando jogos em pixel art, mas precisam de muita ajuda para finalizar as artes desse jogo, ou até melhorar as artes dele, criar mais personagens, mais ambientes, enfim. E é aqui que você entra, pois sendo um pixel artista e um parceiro de uma publisher, você pode combinar de receber as demandas referentes a pixel art de diversos jogos diferentes. Ou seja, é praticamente uma forma de fazer o trabalho correr atrás de você indiretamente, pois a publisher vai fechar uma parceria, vai receber uma demanda por um trabalho de pixel art e vai passar para você, pixel artista parceiro dessa publisher, realizar esse trabalho. E todos saem ganhando nesse acordo. Imagina só que bacana poder trabalhar criando as artes para inúmeros jogos diferentes e receber por isso, sem ter que se descabelar procurando serviço por toda a internet. Bom, até aqui parece que tudo é só flores, não é mesmo? Mas não, galera, pois sem um portfólio, sem chance. Obviamente, para você conseguir aproveitar todas essas oportunidades e diversas outras que eu não mencionei nesse vídeo, você precisa ter obrigatoriamente um bom portfólio, pois independente do tipo de trabalho que você encontrar, será exigido um portfólio como comprovação, como prova de que você é capaz de criar as pixel arts necessárias. Por isso vale a pena demais você criar suas redes sociais para divulgar os seus trabalhos e que elas sejam de forma profissional. Ou seja, se o seu objetivo é ser um pixel artista, você não deve publicar foto do seu almoço ou do seu cachorro no seu perfil profissional de pixel art, né? Leve a sério e poste o que de fato é o seu trabalho, e deixe essas outras coisas para serem postadas nas suas redes sociais pessoais, pois isso já vai demonstrar que você é um bom profissional. E através do seu perfil profissional, publique seus melhores trabalhos realizados, sejam estudos ou trabalhos formais de fato, pois com o tempo o seu portfólio se tornará cada vez mais robusto e te abrirá inúmeras portas e oportunidades. Mas você pode sim começar divulgando as suas artes, mesmo que sejam estudos ou práticas casuais, pois o mais importante é comprovar que de fato você consegue criar boas pixel arts. E uma dica valiosa para você é diversificar os estilos de artes em seu portfólio nas suas redes sociais. Faça animações, paisagens, crie personagens, tilesets, objetos decorativos, enfim, galera, procure criar artes variadas, pois artes para jogos exigem diferentes tipos de artes, desde uma pedra estática até um monstro de lava atacando e cuspindo labaredas de fogo por todo lado. Ter esse tipo de arte variada faz os olhos de qualquer um que procure um pixel artista para criar as artes para seus jogos brilharem intensamente. Diz aí, você também se imaginou sendo um pixel artista, não é mesmo? Mas saiba que sim, você pode dar os primeiros passos para trabalhar com pixel art agora mesmo. E isso mesmo que você não saiba nada, mesmo que nunca tenha tido experiência com isso antes. Com o curso Aprenda Pixel Art, você pode começar hoje mesmo saindo do zero e aprender inúmeras técnicas básicas e avançadas de pixel art, tudo voltado para artes feitas para jogos. E você vai aprender artes incríveis que podem sim compor o seu primeiro portfólio. Com o curso Aprenda Pixel Art, você vai aprender diretamente com os 2 pixel artistas diretores do jogo Cyberwar Neon City, os mestres que criaram essas artes aqui na sua tela. E receberá
terá todo o suporte necessário para começar com o pé direito, além de ter acesso a comunidade incrível e um grupo de oportunidades e freelas para você ficar justamente ligado nos trabalhos disponíveis no mercado. Eu vou deixar o link para o curso aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu tenho um vídeo review completíssimo desse curso aqui no canal, onde eu mostro tudo que você vai aprender, inclusive as aulas lá dentro da plataforma. Esse vídeo será recomendado ao fim desse vídeo aqui nos cards e também terá um link na descrição. Pixel Art é um dos estilos artísticos para jogos que eu mais adoro, pois ele é fácil de aprender, prático e relaxante de se fazer. E sim, dá para você ganhar dinheiro trabalhando com pixel art. Mas não é um processo simples, galera. Você precisa se dedicar diariamente para estudar, aprender o estilo e se preparar para as oportunidades que aparecem no mercado. Mas uma coisa você pode ter certeza: tudo que você se dedicar para conseguir realizar, você vai conseguir conquistar. E pixel art não é uma exceção. Ele também entra nessa regra, então se você se dedicar, você vai sim conseguir alcançar o seu objetivo algum dia. E pode ter certeza que mesmo que seja difícil no começo, quando você chegar lá, vai valer muito a pena. Muito obrigado por assistir até aqui, se inscrever e deixar o seu comentário. Vocês não têm noção do quanto essa simples interação tem ajudado demais o meu canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e não esquece de assistir o vídeo review do curso Aprenda Pixel Art, que está sendo recomendado agora aqui nos cards pra você. E eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!